No último episódio, o Chico foi atacado por um alheio e quase enlouqueceu completamente, mas depois de um trabalho em equipe incrível de vocês conseguiram salvar ele da insanidade. Mas a criatura que atacava ele se transportou para outro lugar. Vocês então decidiram investigar as fitas que o Morato deixou, e vocês descobriram duas coisas importantes. Primeiro, o Morato estava tendo lapsos de memória. Ele estava esquecendo de várias horas do dia dele, e ele ficava encontrando anotações feitas por ele mesmo, de uma linguagem nova, que usava os símbolos dos alheios. Ele deixou essas informações para vocês, e vocês enviaram para o Calisto traduzir. O Morato também deixou informações que levaram vocês para o local onde a criatura que tinha se transportado podia ser encontrada. O Posto Broto, um postinho de gasolina de beira de estrada. Lá vocês deram alguns ajustes na van, reabasteceram ela e conheceram a família que cuidava desse posto. Depois de alguns problemas e confusões que vocês arranjaram lá dentro, vocês 4 conseguiram se comunicar com o Memoflígico, que dizia ser um antigo amigo de vocês. E no escritório do posto, vocês emboscaram e derrotaram ele. Com isso, vocês salvaram a família Magal, que saiu do transe que eles estavam na casa. Mas também tiveram que lidar com o choque da verdade. O Adágio, o pai da família, tinha sido morto pelos alheios. Mas pelo menos agora, essa família estava segura. Mas não por muito tempo. Quando vocês estavam prestes a descansar, depois de uma noite longa e cansativa, o pesadelo parecia não querer acabar. A casa foi cercada por dezenas de pessoas de terno preto, que começaram a fuzilar a casa com um monte de armas bizarras, e começaram a recitar uma espécie de canto bizarro, enquanto os rostos deles se mesclavam. Vocês partiram para combater com eles. E então, vocês acordaram, finalmente, depois de um merecido descanso. Mas tem alguma coisa errada, não tem? Um sentimento estranho. Tem alguma coisa faltando. Um nome ressoando, esquecido. Como aquele sentimento frustrante de não conseguir lembrar do sonho que se acabou de ter. Vocês estão na sala da família Magal. Vocês acordam e olham entre si. Então, o grupo vai tomar o seu café da manhã e eles percebem que o Dom está um pouco estranho. Mas logo depois disso, quando eles saem da casa dos Magal, eles veem a polícia ao longe e decidem ir lá ver para entender melhor a situação. Ao chegar lá, eles veem 3 vizinhos da fazenda explicando para o policial que ouviu o som de tiro, o som de explosão, tudo vindo da fazenda do Adágio. Então, um oficial fica conversando com o vizinho enquanto outros vão em direção ao Guizo e o Xande. A oficial acaba vendo algumas coisas estranhas, tanto na fala dos jogadores, quanto num certo buraco que ela vê do lado da casa na árvore. Que, para quem não lembra, foi o buraco do segundo episódio, causado por uma explosão de uma mina do Chico. Então, a oficial também conhece o Chico e o Lírio, ao ir até a van dele. Ela dá uma inspecionada por lá, quase acha as munições e passa longe de encontrar os canabinoides. Então, ela pergunta quem é o motorista, eles não sabem dizer de início, e depois o Chico fala que é ele. Mas ele não tem a perícia treinada, ou seja, ele não tem nem habilitação. Mas ele acaba encontrando uma outra habilitação por acidente, ele encontra a habilitação da Dara. E eles se perguntam novamente quem é Dara. Eles começam a pensar, cara, esse nome é familiar. Ou foi alguém que a gente fez alguma missão com essa pessoa, eu acho. Não sabemos. Mas a oficial deixa tudo de lado ao ver a Alberta junto com o Luan também discutindo contra os vizinhos e começa a aumentar o nível dessa discussão. Então ela vai até o local. Eles então decidem olhar nas gravações, ver quem que dirigia essa van e o que aconteceu no dia passado. E a maioria das gravações, quando você tenta mostrar quem estava pilotando,
ela é um ruído. E quando você tenta ver qualquer coisa sobre o dia passado que mostre algum tipo de criatura, também se torna chiado. Mas o Chico sente uma sensação. Alguma coisa está chamando ele na casa da árvore. Então, Gizu e Xande vão até a casa da árvore, enquanto os outros vão até a discussão. E no meio da discussão é citado o nome do Adágio e a Alberta fala quem é o Adágio. Ela nunca ouviu falar desse homem. O Luan também nunca ouviu, ou seja, eles esqueceram quem é o Adágio. Na casa da árvore, eles veem um símbolo em um dos computadores do Morato. Eles apertam B e o símbolo muda. Eles apertam B e o símbolo muda. Eles fazem isso até um prompt aparecer na tela. Ele escreve AI e dá um Enter. Ele rapidamente vê um piscar na tela, com o que parecia ser uma imagem da Dara, mas foi muito rápido. Então, o Callisto liga para eles e pergunta o nome deles, como ele sempre fez. Ele fala o nome dos 4 e ele fala, ok, e é só isso? E eles, sim. E aí o Callisto fala que não vai mais falar por ligação e que se eles quiserem alguma coisa, eles vão até lá. E ele desliga. Antes de sair, eles tentam falar com o Dom, mas o Dom também não lembra de nada dos últimos dias. Ele não lembra o que fez com o Morato, não lembra o que fez com os jogadores, ele simplesmente voltou a ser o adolescente que era antes de tudo isso. E os jogadores chegam até a pensar que isso é melhor para ele. Ao chegar na Cafés e Pizzaria, eles encontram nada mais nada menos do que o Brian mais uma vez. Então eles tentam conversar inicialmente com o Brian em um tom ameaçador, mas depois que ele percebe que a Dara não tá mais ali, ele começa a zoar os jogadores, até que ele fala pro Xande, tomou um pé na bunda, corno, e o Xande dá outro soco no Brian, que faz ele ficar nocauteado, e eles botam ele para descansar em uma das mesas. Então o Lírio pega sua faca e começa a riscar o carro do Brian, escrevendo algumas coisas lá. A Mandy pergunta se eles sabem onde está o Vicente, porque o Vicente também sumiu, ele pegou o carro e do nada desapareceu. E ela também começa a se questionar cadê a Dara. Eles explicam que não sabem quem é a Dara, ela pensa inicialmente que é brincadeira, depois começa a explicar que é a melhor amiga deles, e ela ainda está em dúvida se é brincadeira ou não. E eles decidem que é melhor eles falarem logo com o Callisto. Ao falar com o Callisto, ele explica que o Morato ele já tinha muitas coisas sobre esquecimento anotado. E ele também fala que descobriu como que decifra o código do estrangeiro. Uma das frases que eles conseguem decifrar é: todos devem buscar o objetivo do lugar impossível. Porém, o que acontece é que o Callisto recebe uma ligação no meio dessas decifrações com alguém que diz: estamos aqui na frente. Então, quando os jogadores espiam para ver quem que sai de lá, eles veem várias pessoas saindo de uma van azul escuro e um deles é Arnaldo Fritz, um dos maiores atores do Brasil. Então, os jogadores eles voltam a decifrar o código, mas dessa vez na tela do Callisto que aparece em seu computador. Novamente aqueles mesmos símbolos que da última vez eles ficaram apertando B. Então, dessa vez eles agora têm a cifra e eles começam a decifrar. Quando o Callisto chega, eles meio que se completam ali com as cifras e finalmente eles descobrem uma coisa nova. Era algo como: entender eu, estou contido, no lugar de origem da comunicação, perguntar e 4 vocês. Então eles deduzem que eles estão perguntando quem é os 4. Então escrevem o nome de cada um. Todos cujo nome é escrito lembram quem é a Dara. Eles então entendem: a Dara está presa, a torre de transmissão deve ser a solução, a gente tem que ir até lá. Callisto então nesse momento explica o que é a Ordem, explica que a Ordem não gosta de ocultistas. O Arnaldo não tem problema saber, a questão é mais o Veríssimo. Então eles mandam eles ter cuidado e não falar nada disso para eles, explicam que o Morato foi expulso por causa disso. Então, chega o Arnaldo Fritz no lugar, cumprimenta todos os jogadores e ele começa a dar itens amaldiçoados para eles. Ele fala que ele ia destruir esses itens, mas que ele vai dar para eles, já que alguns deles são ocultistas. Mas que eles têm que esconder isso, porque senão o Veríssimo vai ver. Então todos eles se equipam
e acabam por ver o Veríssimo. O Veríssimo conversa muito por cima e sai. Eles então vão até a parte de cima da pizzaria novamente e eles veem que está passando na televisão o jornal da TV Varminho. Então começa a aparecer a foto de pessoas que desapareceram. Então mostra o Morato, uma gótica, mostra outras pessoas, mostra os Gerson. Então eles começam a entender que na verdade esse jornal não parece estar falando em português. Ele parece estar usando uma língua estranha alienígena e que pode ser que as outras pessoas não tenham o João ouvindo isso, só ele desse jeito. Então eles desligam e mandam a Mandy não ver nada disso para que eles também não venham atrás dela. Chegando na torre, o Chico usa um dos seus acessórios dados pelo Arnaldo para se conectar à rede da torre de transmissão. Então, ele vê que tem como descobrir onde é o local de origem, o ponto que está dando essa transmissão, só que ele vai ter que esperar 8 horas. Então, os jogadores aproveitam para fazer um descanso. Depois, já descansados, já bem, todos eles começam a ir até esse ponto de origem, que fica no meio do nada, mas que depois de muito caminho de terra, eles começam a entrar em um caminho asfaltado. Eles veem uma estrutura, um prédio imponente, mas com seus blocos feitos de formatos geométricos cúbicos irregulares. Então você vê um primeiro andar um pouco maior, com um segundo andar um pouco menor, um terceiro andar maior, e como se ele fosse meio caótico. Ele tem vários andares e no andar mais alto tem várias antenas. E na frente do prédio tem o símbolo da TV Varminho.